Amigos queridos, deixemo-nos envolver por este doce enlevo, as primeiras horas da manhã desse dia, quando sentimos de bem perto a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus na terra, que vem sinalizar aos nossos corações o caminho, a verdade e a vida. Sublimes mensageiros de Jesus, que nos estendem as mãos quando nossos passos vacilam, que nos enchem de esperança dentro das almas tristes e angustiosas. Amigos espirituais, responsáveis por este Evangelho, apostos nesta hora, para que as verdades de vida eterna prevaleçam em nossos corações, motivem a progressividade das nossas esperanças e nos coloquem sempre mais dispostos a servir em nome de Jesus. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E dentro deste item estamos na instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Ontem nós falamos dos adornos, Dos adornos da personalidade, das fantasias, Luminosas por fora, fantasiosas por fora, muitas vezes para esconder as nossas imensas fragilidades. Então, no momento em que a humildade se envolve em nossos corações como um sentimento grandioso, a base segura onde se edificam os sentimentos nobres e onde a caridade se manifesta, é necessário que nós tenhamos consciência de nós mesmos. O espírito humilde, ele tem consciência do estado evolutivo, do seu tamanho espiritual, das suas potencialidades, das habilidades que trouxe, dos recursos que arregimentou ao longo de muitas reencarnações, sem soberba, sem nenhuma expressão de vaidade nem de orgulho, mas ele é ciente da sua pequenez. E para o espírito ser ciente da sua pequenez, ele precisa sentir na acústica da alma que isso não o torna insignificante, que isso o torna útil, pequeninos, porém úteis. É assim que nós devemos nos portar diante da obra de Deus, pequenos, simples, sóbrios, porém profundamente operosos, profundamente trabalhadores no bem constante, porque a lei do trabalho é que vai reger a subserviência do espírito à vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus é um extremado ato de humildade. E a vontade de Deus em nossas vidas é que sejamos perfeitos, regidos por leis sábias, e essas leis aguardam o tempo evolutivo de cada um de nós, sem precipitar o nosso processo evolutivo.
porque em toda obra da doutrina espírita, o processo evolutivo ele vem ou pela força da lei nos conduzindo, ou pela vontade soberana do espírito que se estruturou para fazer as escolhas mais honradas da sua existência na Terra. E nós sabemos que o orgulho que existe em nós é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito. Creem na supervalorização, né, do seu ser espiritual. E quanto mais resignado o espírito, ou seja, dócil, aos fatos que ele precisa realizar, passar e superar, mais a humildade se estabelece naquele coração. Então, enquanto nós não adquirimos verdadeiramente esses valores, nós trazemos um pano de fundo daquele aparente orgulho, daquela aparente supremacia, uma insegurança, uma imaturidade. E essa imaturidade é o tamanho da nossa pequenez, né? Emmanuel traz no livro Construção do Amor, capítulo Ante a Lição do Senhor, que diz assim: louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade, a incultura. Emmanuel tem sempre trazido essa vertente para a gente entender que pobres de espírito não são os ignorantes, não são aqueles espíritos primitivos, né? Aqueles espíritos incultos, porque estes estão num estado mais rudimentar da evolução. Mas faz referência aos espíritos e incentiva que os espíritos tenham conhecimento, porque o conhecimento da verdade estrutura a nossa razão. E aí nós vamos filtrando pela lógica dos fatos, pelo bom senso, pelo discernimento e pelos bons sentimentos que ao longo dos milênios o espírito já vem exercitando a construção desta humildade. O espírito não é compartimentado, então assim, não é assim, primeiro vem a humildade, depois vem o entendimento, depois vem a caridade, não é depois. O campo mental do espírito, à medida em que a razão se ilumina pela força da verdade, ele passa a expressar a força do trabalho no bem, passa a dispor-se a servir com os seus sentimentos mais especiais, ele se curva diante da grandeza das leis, ele aceita com resignação os fatos do seu espírito, os grandes testemunhos, tudo isso concomitantemente. E é claro que essas virtudes elas vão se expressando de diferentes intensidades. Então nós não podemos dizer que temos a mesma intensidade de um sentimento que outro, porque essa modulação ainda faz parte das facetas que nós viemos trabalhar nesta encarnação. Então, às vezes, nessa encarnação, nos é dado trabalhar a humildade sob um aspecto de aceitar um fato dificílimo da injunção reencarnatória. E isso ser um ato de humildade, curvar-se diante daquele acontecimento com certa docilidade e aceitação. Então, para outras pessoas, a humildade vem na vertente do trabalho profissional, onde ele muitas vezes passa por, entre aspas, humilhações necessárias a esculpir naquela personalidade valores que não possuímos. Então, aqui Jesus falando através de Emmanuel, porque Emmanuel na sintonia do Cristo, né, diz assim: encarecia a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida.
Então a simplicidade, como diz Emmanuel, não é a incultura, não é a miserabilidade, não é a pobreza mental, né? É aquele estado de você saber despojar-se de todos os interesses pessoais para viver na essência dos seus sentimentos. E aí então encontrar os mais preciosos tesouros da vida. O grande valor, né, que abençoava a humildade que nos conduz à fonte da paz. É bem interessante nós falarmos da simplicidade para entendermos a humildade, porque a humildade é viver dentro daquele ambiente do que é necessário, do que é suficiente para o relacionamento se processar em bases de amor. Então, as bases do amor. A humildade nos conduz à paz, porque quando nós resignamos perante as leis de Deus, o nosso campo mental está pacificado, porque estamos cumprindo as determinações evolutivas para o nosso espírito. Então, a humildade estabelece sim a paz, porque estando cumprindo as grandes determinações da minha injunção reencarnatória, do meu processo evolutivo, eu me pacifico. Eu estou cumprindo aquilo a que vim. E Jesus, segundo Emmanuel, salientava também a sobriedade. Então, olha, a simplicidade, a humildade, a sobriedade que nos garante o equilíbrio. O materialismo, ele é eivado por excessos de toda a natureza. E esses excessos formam vibrações densificadas que se incorporam no nosso perispírito. E o nosso perispírito passa a ser tão denso que apenas as forças cegas se manifestam. Olha que interessante. As forças espirituais superiores ficam embotadas, enclausuradas pelos excessos do materialismo, pela ausência de sobriedade, e nós somos dominados por forças cegas, que são aqueles impulsos irracionais, movidos por emoções corrompidas. Destaca também a paciência, que nos dilata a oportunidade de aprender a servir, né? Um dos atos de servir mais importantes que nós temos para com as imperfeições uns dos outros é a tolerância e a paciência. Então, nós estamos servindo com aquilo de paciência, que já é um valor para nós, se o tivermos, é claro, né? Então, aquela paciência é um estado compassivo do espírito, que se expande para aquele que está nos seus tormentos, debatendo-se nos seus conflitos, expressando o seu grau máximo de ignorância. Quando nós conseguimos, com a nossa paciência ou tolerância, acalmar alguém, este é o ato de servir, que é muito além do ato no bem. Então, dulcificar o outro com a nossa serenidade, quando ela for uma construção, né? Se procuras o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Então, muitas vezes a nossa fé é ainda um elenco de crenças verdadeiras, muitas vezes, mas que não foram postas à experiência. Então, não adquirimos experiência sobre aquilo que cremos, e então ainda estamos num estado de vulnerabilidade. Vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante, que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. É levar a esperança de progresso, porque na semente que vai enriquecer a sua colheita, ela guarda todo o manancial
do que aquele elemento será capaz. Quando nós, como viajores, levamos conosco a lâmpada acesa da fé, nós estamos no caminho de espancar as trevas. Isso também é a humildade do ato de servir, porque sendo o ato de servir uma doação do que somos, na expansão da vibração para agasalhar o outro, nós estamos precisando sempre expandir o que trouxemos de melhor em nós. Então, olha que interessante, para que a gente possa doar de nós o melhor, nós temos que alimentar do que somos de o combustível da esperança, da chama da fé, da coragem, do bom ânimo, todos os dias, enxertando em nós valores para que nos encontros, no nosso dia a dia, nós possamos expandir aquilo que trouxemos de melhor em nós. Então, para a gente ir concluindo a reflexão de hoje, nós vamos dizer: se a doutrina espírita redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto, inutilidade. E voltando ao início do texto, que esse foco da humildade se faça na simplicidade, na sobriedade e na paciência. Essas ações simples acalmam o espírito e nos dispõem a expandir vibrações a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos refletir. Irmãos, quão necessitados somos todos nós de desenvolver no espírito que somos esse valor de vida eterna chamado humildade. É impossível estruturar esses valores todos sem essa característica. Porque ser humilde é respeitar o outro como o outro é. Às vezes, alguém chega até nós com as suas dificuldades íntimas e é necessário que a gente tenha tolerância, que a gente tenha humildade, que nós não pensemos que somos melhores que aquela pessoa e, portanto, não precisamos da convivência, não precisamos estar com aquele espírito que muitas vezes manifesta uma característica doente da sua personalidade. Então, a humildade é a base dos relacionamentos saudáveis. Quando num relacionamento existe alguém humilde, há possibilidade de um relacionamento mais saudável. Agora, quando a humildade não está presente, o caos é absoluto, total. As agressões verbais e às vezes até físicas, elas advêm dessa falta desse valor extraordinário que temos que adquirir. Então, para comentar esse tema, selecionamos um texto do livro Encontro Marcado, intitulado Em Torno da Humildade. Nesse texto, Emmanuel vai escolher como tema a fidelidade ao dever. Eu achei isso bem interessante porque, conforme nós vamos realmente cumprindo com os nossos deveres, que não são obrigações, mas na medida que vamos cumprindo fielmente os deveres, certamente isso contribui muito para que a humildade se instale no campo da nossa alma. Então ele diz assim:
de quando em quando, reflitamos em nossas posições de instrumento, para que a vaidade não nos assalte. Olha que interessante nós pensarmos nisso. Emmanuel vai trazer que somos cada um de nós instrumentos. Instrumentos do amor de Deus, da sabedoria divina, do Pai, nosso Criador. Instrumentos colocados em certa posição de uma grande orquestra, em que cada um vai dar o seu tom, o melhor de si, para que a obra coletiva executada um a um realmente tenha o esplendor de que é necessário. Então, como está o nosso instrumento, aonde fomos colocados? Afinados ou desafinados? Harmonizados ou desarmonizados? Como está? Esse é o questionamento do dia de hoje. Então, ele diz assim: obviamente não queremos apreciar a nossa condição de instrumentalidade. Se necessitamos do concurso de um violino, na execução de uma partitura, não podemos substituí-lo por outro agente musical. Há de ser um violino, tanto quanto possível, dos melhores. Então, nós, com as nossas características, somos chamados a ocupar o nosso lugar na obra. E é necessário que a gente, de verdade, faça o melhor que estiver ao nosso alcance. E nos disponibilizemos para servir, porque, como nós temos colocado, não é possível servir sem humildade. Servir sem humildade é atender apenas a nós mesmos em relação aos nossos caprichos, as nossas necessidades que não são necessárias. Então, ele vai trazer para nós uma frase muito interessante para refletirmos, que diz assim: ninguém nega a importância do instrumento nessa ou naquela realização. No entanto, porém, recordar o imperativo de humildade que nos cabe desenvolver diante do Senhor, que se serve de nós, segundo as nossas capacidades, na edificação do reino de Deus. Olha que importante isso, né? Esse amigo espiritual está nos convidando a compreender que a nossa posição, seja onde for, com quem for, ela tem uma relevância. Ela tem mesmo uma importância. Mas em nenhum momento mais importante do que as outras posições. Porque o violino não é mais importante que o violoncelo ou que o piano. Todos compõem. E às vezes nós temos essa falsa impressão. Às vezes, quem está na posição de comando tem a falsa impressão que é mais importante do que aqueles que são comandados. Mas se nós tirarmos o que é comandado, para que serve mesmo o comandante? Então, é muito importante nós entendermos isso e não supervalorizarmos a nossa posição na obra. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente pensa assim: se eu não estiver ali, aquilo não vai. Será que não vai? Será mesmo que não vai? Então,
às vezes vai e de uma forma muito melhor do que com a nossa presença. E porque muitas vezes a gente não compreende que a nossa posição ali é de aprendizado. Nós é que estamos tendo felizes oportunidades. E a gente interpreta que nós é que estamos dando oportunidade a outros. Então, a humildade é esse estado de consciência que nos permite enxergar a nossa posição. Então, cada tarefeiro está investido de autoridade respeitável e diferente, na função que lhe é atribuída, desde que lhe seja leal, mas não pode esquecer que constitui em si e por em si somente uma peça na obra. Toda vez que a obra seja examinada em sua feição total, nós somos apenas uma peça. Compreender isso é extraordinário, mas que essa peça funcione de uma forma perfeita, a mais perfeita que nós dermos conta. Então ele continua: cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Porque não é só a gente que se esforça. Pode ser que a gente se esforce muito, mas outros se esforçam igualmente. Às vezes, na nossa interpretação, ele não está nos esforçando como nós. Mas acontece que cada peça tem o seu valor e o seu tônus. Às vezes, aquele irmão, ele veio para um tipo de esforço que é diferente do nosso. E como nós somos autorreferência, na grande maioria das vezes, nós interpretamos que o outro não se esforça. Mas temos que ter um olhar muito mais amistoso para aqueles que estão conosco. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o valor a que nos propomos. Reconhecer o outro, a importância do outro para mim, para que eu funcione, inclusive, é um ponto capital do entendimento da humildade. Isso é muito importante para nós. Mantemo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações que fomos chamados, a fim de fugir às responsabilidades que nos competem, sobre a falsa ideia de que somos mais virtuosos do que os outros, e sem invadir a seara de nossos companheiros, com vão pretexto de sermos enciclopédicos. Essa frase é memorável, irmãos. Essa frase é memorável, porque de tudo a gente quer saber. Para quê mesmo? Isso muito mais irrita, muito mais atrapalha do que ajuda. Então, vamos reler essa frase para ver se a gente, pelo menos, reflete, né? Sem fugir da responsabilidade que nos compete, sobre a falsa ideia de que somos mais virtuosos do que os outros e sem invadir a seara dos nossos companheiros com o vão pretexto de que somos verdadeiras enciclopédias ambulantes. Humildade não é omitirmos-nos, e sim conservarmos-nos no lugar de trabalho em que fomos situados na seara divina, cumprindo nossos deveres, sem criar problemas. Que espetáculo, irmãos! Cumprir os nossos deveres sem criar problemas. Muitos de nós cumprem nossas obrigações,
criando inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E é isso que ele diz, né? O quanto que nós temos que ser vigilantes. E termina dizendo: oferecendo a construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Então, pensar na humildade e nos fazermos espíritos mais simples, mais servidores. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria em nossos corações por nos encontrarmos aprendendo as lições de vida eterna que o Pai nos confere por meio de Jesus, o nosso Mestre, que veio até nós viver estes ensinamentos, para que pudéssemos ter a força e a coragem de nos fazermos espíritos melhores. Que neste dia abençoado possamos rever as nossas atitudes, possamos, Jesus, estarmos uns pelos outros. Que nesse momento os bons espíritos que nos cercam, que nos oferecem o passe espiritual, possam se aproximar de nós, nos envolvendo em vibrações de equilíbrio e paz. Rogamos aos nossos irmãos necessitados de luz que possam ser envolvidos nesta hora, para que possam ser acerenados e sentirem a presença de Deus, nosso Pai. Rogamos em favor de todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, necessitados de amparo, de luz, que eles sejam visitados pelos anjos do Senhor e recebam de tudo aquilo que estão necessitados. E que nós outros possamos, Senhor, executar as nossas mínimas tarefas com alegria e bom ânimo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.